Que eu tive há 2 semanas atrás, ou há uma semana atrás, de ter ficado sob suspeita de Covid, né? Nos faz com que a gente pense um pouco mais sobre a própria existência, sobre os rumos dessa existência, sobre os alicerces, né, que fazem a gente se manter conectados com Deus, conectados em fé, né, e de alguma maneira confiantes de que tudo vai melhorar, de que nós vamos superar as adversidades. Mas uma coisa que tem me ocupado a minha mente é pensar numa coisa que ainda eu acho, eu já preguei sobre isso, eu acho que até aqui em live já falei sobre isso, que é a liberdade, né? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou, né? Então, por que vocês saem da liberdade? E a gente fala assim, não, a liberdade é de estarmos em qualquer situação, em condições de adorar a Deus acima de todas as coisas, de declarar amor por Ele, não importa o que aconteça, né? E se a gente fica nas práticas espirituais, a gente sabe que é isso que acontece. Mas também sabemos que essa liberdade tem a ver com santidade, né? O que é santidade, né? Não é ser aquele santinho que compro regras, faço tudo que é certo. É muito mais do que isso, né? Eu resisto às tentações, eu digo não às coisas que não são de Deus e digo sim às coisas que são de Deus. Muito embora possa ser possível que quem me vê não entenda que aquilo sim é de Deus, né? Então, vamos pensar aqui no faraó do Egito, né? Quem pensaria que Faraó, ao não permitir que aquele povo que estava há 400 anos escravizado no Egito, morando ali sob o domínio egípcio, que aquele faraó estava atendendo um chamado de Deus, uma missão de Deus, né? E o próprio Deus revela, eu endureci o coração do faraó e o enviei com esse objetivo, né? Então, uma pessoa que nasceu para este momento, né, de endurecer o coração e dizer não, não vai. E pagou preço, né? Esse pagou um preço, né? Por causa das pragas a que o povo dele foi submetido, o próprio primogênito dele que morreu. Então, assim, às vezes a gente não entende porque os pensamentos de Deus são mais altos, são desígnios que nós não alcançamos momentaneamente, vendo muito de perto, né? Então a gente sabe que essa liberdade tem a ver com isso, né? Olha, eu estou na segurança de que eu estou sintonizada com Deus e ouvindo a sua voz, eu caminho, né? Mas me parece que a liberdade garantida por Cristo na cruz, ao preço de sangue, ela é mais do que isso, né? Ela é mais do que algo que me garante a salvação. Então, a redenção dos meus pecados, a remissão dos meus pecados, ela é mais. Por que ela é mais? Porque liberdade é um valor para o humano, né? Não é? Me parece assim, eu pelo menos penso, por exemplo, que quando eu estiver livre deste corpo, livre, né? Então, quando eu morrer na carne, quando eu falecer, que eu estarei livre desse corpo na eternidade, né? Se eu tenho segurança da minha salvação em Cristo
então a morte é esta passagem, né, para a eternidade depois do julgamento. Então, assim, eu acho que a liberdade, ela não nos fala só daquilo que é espiritual. Ela nos fala também daquilo que é para a minha humanidade. Quem não quer ser livre? Né? E nós queremos ser livres do quê? Nós queremos ser livres de quem? Nós queremos ser livres quando? Né? Então eu gostaria muito que essa reflexão tivesse sendo feita assim, com muita gente jovem participando, ouvindo, porque são coisas que, para alguém da minha idade, para alguém que já está um pouco mais avançado na experiência de vida, fica muito mais fácil de fazer, né? E, na verdade, eu, pessoalmente, eu não fui educada para ser livre. Me parece que a sociedade tem medo de ensinar isso às pessoas, que elas foram feitas por Deus, né? Foram geradas por Deus em amor para a liberdade. E se o reino de Deus é em mim, desde que eu creia, a partir de agora, esta liberdade também é a partir de agora, porque ela compõe o reino para ser fiel à palavra em Gálatas. Foi para a liberdade que Jesus Cristo os libertou. Né? Então, é uma liberdade que não está prometida num tempo específico. Foi para a liberdade. Quando? Agora. Né? Então, naquele texto, Paulo está falando, olha, estão discutindo se tem que circuncidar, se não tem, se eu posso comer carne de porco, se não pode, se eu posso, se a mulher entra na sinagoga de um lado ou do outro, costumes, era isso que estava sendo discutido. E normalmente quando se fala neste assunto, nós acabamos restringindo o conceito de liberdade. E a liberdade, nós sabemos que ela é algo tão delicado, ela é algo tão importante, que uma pessoa pode estar aprisionada numa cela e ser livre. Uma pessoa pode estar voando de paraquedas, né? Pode ter grana para fazer o que quiser, assim, e fazer coisas malucas, sem dar satisfação para ninguém, e essa pessoa, em verdade, não se sentir livre, não é? Então, assim, como aprender e ensinar que nós temos, é um presente de Jesus, né? Para esse tempo. No mundo tereis aflições, então sejam santos porque eu sou santo, seja perfeito porque eu sou perfeito. Nós sabemos que isso não pode ser traduzido para regras, porque a regra sim me aprisiona. Mas olha, se você buscar ser santo, você é livre, né? Se você buscar ser perfeito, que nós já sabemos que é amar e perdoar, perdoar e amar e pedir perdão e amar e perdoar e seguir em frente, que isso é ser livre, ok? É também, né, um caráter da liberdade, eu creio. Está dando para compreender que quando eu estou numa situação de rancor com alguém, de mágoa com alguém, nós já falamos aqui, quando tratamos de perdão, eu também estou aprisionado desta pessoa que me feriu.
não é? Aquela pessoa me feriu e eu estou tão magoada, mas eu me aprisiono a ela nesta mágoa. Por isso que é importante que eu perdoe, mesmo que ela não me peça perdão, eu falo, Deus, eu não quero estar preso a uma pessoa que me machucou, né? Então, assim, aprendemos que a liberdade tem um caráter emocional também, não é? Que nós podemos nos sentir prisioneiros emocionalmente de alguém, não é? Agora, eu acho que há situações, e vamos chamar assim de caráter da liberdade, que nós, que aprendemos a ser responsáveis, e aprendemos e fomos ensinados a um tipo de exercício do amor, que, olha que interessante, exercício do amor, né? Uma expressão que surgiu agora. Qual é o exercício do amor? Eu amar incondicionalmente, amar sem esperar nada em troca, amar disposta a perdoar, amar disposta a aprender, amar disposta a ensinar, a compartilhar, a impartilhar, seja lá o que for. Mas eu aprendo um conceito de responsabilidade que pode camuflar um aprisionamento. E isso é prático, isso é social. E sendo social, pode estar em todas as minhas relações, né? Então, assim, eu exerço quantos papéis sociais? Eu, uma mulher, eu tenho um papel social de mãe, de empresária, de empregada, de contratante de serviços, de esposa, de amiga. Papéis sociais são aqueles determinados pelas relações que eu tenho, né? Então, assim, pastora, né? Líder de algum tipo de comunidade, de algum tipo de grupo social. E aí eu tenho a responsabilidade né? Então eu tenho a responsabilidade de manter uma casa, né? Uma casa confortável, limpa, ordenada, né? Uma casa onde as pessoas são acolhidas, funcionando, né? Mas o que eu tenho que fazer para garantir isso? E aí é que nós podemos fazer escolhas que nos aprisionam em um modelo de vida, em um estilo de vida que não era aquele que a gente queria. Porque eu me sinto presa. Se eu me sinto presa, eu estou presa, não é? Então nós vamos dar um exemplo bíblico para não cair numa elucubração sem sentido e que pode nos desvirtuar da palavra. Todo mundo, eu acho que conhece a parábola do bom samaritano. O bom samaritano é aquela parábola, aquela história que Jesus contou para responder a uma indagação dos fariseus, né? Quem é o próximo? Mas nós vamos olhar para essa história num outro viés, né? Jesus está falando assim, olha, o próximo é aquela pessoa que se dispõe a amar, que se dispõe a ajudar. Então ele conta a história, um homem descia, está em Lucas 10, versículo 30, a partir do 30. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado.
E assim também um levita. Levita é uma pessoa que tem a função de adoração, né, de adorador numa igreja. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano era uma pessoa que não era do povo hebreu, né? Era de uma outra região e de uma outra religião, né? Estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários. Denário é uma moeda, né, de prata que corresponde ao valor de um dia de trabalho braçal, né? Deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Então, eu acho que uma palavra para traduzir para traduzir uma boa intenção é cuidado, né? Esse samaritano resolveu cuidar do outro. E nós somos ensinados a sermos responsáveis pelas pessoas que nós amamos, não é? Isso é certo. Nós somos responsáveis pelos filhos, pelos irmãos, pelos pais, né? Pelos amigos, numa certa medida. E esse cuidado e esta responsabilidade nos levam a níveis de compromisso e nos fazem lançar escoras, assim, lançar fazeres em cima de um padrão de compromisso, né? Então eu sou responsável pelos meus filhos, mas eu quero oferecer a eles algo melhor do que os meus pais me ofereceram. E esse melhor do que os meus pais me ofereceram, o mundo me diz que é material, né? Então, eu tenho um cuidado comigo mesma. Para traduzir esse cuidado, eu cuido melhor da minha aparência. Eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer mais para poder investir nisso, né? Então, mesmo que nós estejamos fazendo isso com amor, nós podemos nos desviar em investimento de tempo, faltando tempo àquilo que é importante para Deus. Por exemplo, meus pais me ensinaram a ser responsável. De que maneira? Você trabalha, mantém suas contas em dia, não desonre seu marido, né? Cuide de educar os seus filhos numa linha de honestidade, de ética. Eles ensinaram errado? Não. Mas não me ensinaram que eu não devo e não posso cair em aprisionamento disso. Este não é propósito de Deus. Este não é o propósito de Deus para a minha vida. Então, assim, você está falando que eu devo ser egoísta? Não. Porque egoísmo seria eu não ter responsabilidade pelo outro, principalmente o outro que realmente precisa e depende de mim, né? Filhos mais novos, filhos que não têm condição nenhuma de se bancar, por exemplo, ou pessoas como esse moço que foi atacado, ele ia morrer ali
se o samaritano não se compadecesse dele, não é? Mas nós esticamos esse cuidado no tempo e comprometemos o nosso tempo, a nossa energia de uma maneira perigosa. Perigosa para a nossa saúde, vendo do lado natural, né? Perigosa para a nossa saúde, porque a gente fica, nossa, eu tenho. E perigosa para a minha relação com Deus, acima de tudo isso, né? Porque quando eu fico focada no material, Deus já está fora da minha vida há muito tempo, eu já virei as costas, já não tenho tempo, né? E mais do que isso, eu não estou fazendo o bem também para aquele que é alvo do meu cuidado. Olha, o que é interessante ver na questão do samaritano, ele não hesitou em parar, então ele estava caminhando, falou, poxa, isso é muito importante, eu vou fazer, eu me compadeço, ele está quase morrendo, ele precisa de mim, não importa que 2 outras pessoas passaram e ignoraram aquela condição de necessidade, eu paro e socorro aquela pessoa, né? E às vezes a gente, não é questão de socorro, é questão de vida, né? De uma fase da vida que você tem que se dedicar desta maneira a alguma coisa. Mas quando ele estruturou aquele cuidado, ele limitou no tempo aquele cuidado, daquela maneira, com a presença dele. Então, assim, nós estamos pagando, a minha geração eu acho que paga esse preço, né? A minha mãe, meus pais, assim, de um determinado ponto da infância, eles já começavam a falar que, olha, quando você tiver tantos anos, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai casar. Eu falava, não vou casar nada, né? Acho que todo mundo fala isso, né? Mas eles falavam isso, né? E parece que esta geração, né, dos meus filhos, essa geração que está atualmente com 30 anos, né, 25 a 35, 20, é uma geração que, não, primeiro eu vou estudar muito, então uma geração que fica mais tempo na adolescência. E o que isso representa? Representa que as pessoas que estavam educando estão se demorando mais para entrarem em uma nova fase de vida, não é? Agora, vamos pensar, se eu adio e se eu fixo o momento que eu vou ter liberdade a partir do outro, eu nunca vou ter. Porque quando o outro não precisar mais de mim, eu morri. Porque a minha vida está baseada em cuidar do outro, em fazer do outro, em fazer para o outro. E eu, por mim mesma, não tenho vida. Eu tenho através das outras pessoas. Percebe que há um total desvirtuamento de tudo o que Deus fez por nós. Porque Ele nos criou a cada um diferente do outro, com uma identidade própria, com capacidades particulares, com talentos, né?
que podem ser explorados no decorrer da vida, também muito individualizados, para eu me enfurnar num quadrado, me subjugar a uma situação que normalmente tem uma interface econômica muito forte, né? Então eu preciso ficar aqui para bancar algo, né? E eu me perco do propósito. Ah, mas Deus não quer que você cuide dos seus filhos, cuide dos seus pais, que seja num tempo determinado, sem que nesse próprio tempo determinado eu não me perca de Deus. Porque quando eu não me perco de Deus, eu não me perco de mim. Então, ok, aquele homem que foi assaltado, ele está ali, ensanguentado, quase morto, eu vou socorrê-lo, mas eu sei quem eu sou e que eu vou seguir no meu caminho quando esse tempo de cuidado terminar. Eu não me desviei do meu caminho por causa desse tempo. Porque qualquer projeto da minha vida, na minha vida, seja um projeto de ser mãe, um projeto de ser uma grande profissional, conhecida, de muita reputação, com uma produção que eu fale assim, olha, fui eu que fiz, o Espírito Santo é em mim e tal. Isso nós sabemos que pode nos roubar, inclusive, do que é humano de Deus para esta passagem. Olha, então assim, Deus quer algo, tem algo para mim aqui, enquanto eu estou em carne e osso. Se eu me consumo pelas responsabilidades, eu estou fora do propósito de Deus. Porque sem amor, nada feito, né? Então assim, se eu estou ali, né, batendo cartão e não estou fazendo tudo certo, pensando que depois eu farei algo prazeroso, depois eu me resolverei com Deus, depois eu vou me sentir livre, depois eu vou dar muita risada. Não, a vida acontece agora. E agora ela é plena e abundante e eu sou livre já. Nós devemos nos questionar a quem e ao que nós nos aprisionamos. E nos resolvermos. Porque se eu estou prisioneira, há um mal sendo constituído na minha vida. É uma super brecha para o maligno deitar e rolar na minha vida. Mas com certeza eu também estou fazendo mal para o outro. Porque talvez eu esteja proporcionando ao outro uma zona de conforto que não tem nada a ver com liberdade. E mesmo quando eu digo, quando eu me sinto numa zona de conforto e acho que, olha, não, então tá tudo bem, olha, tô livre aqui, né? Tô livre. O que é esta zona? A zona de conforto não é liberdade. Talvez eu esteja numa super crise e eu sou livre, estou exercitando a minha liberdade, porque estou me questionando, porque estou pensando no que eu vou ser quando crescer, que é a minha próxima etapa de vida, porque estou pensando
se eu estou nos caminhos do Senhor em todos os meus relacionamentos. Então, amados, se se eu me percebo e não me sinto livre, vamos prestar atenção nisso também. Prestar atenção, porque a liberdade, ela é um ingrediente para a minha felicidade. A liberdade é um ingrediente da minha alegria. Ninguém que se sente preso, às vezes a pessoa nem se dá conta que ela está se sentindo presa, ou que ela está aprisionada, que não é só um sentimento, ela está realmente aprisionada, porque quem ama deixa livre, não é? Deixa livre o outro. Livre para o quê? Para as suas próprias escolhas. E eu devo ser livre o tempo todo para as minhas próprias escolhas. Se eu não posso escolher porque outra pessoa depende de mim, eu estou fora do propósito, porque na verdade quem está dependente do outro sou eu, porque eu não posso escolher. Tá dando para entender isso? Vamos pensar numa relação pai-filho que fica mais fácil de entender assim, né? E infelizmente a gente leva para a questão financeira, mas não vamos levar para a questão financeira. Olha, eu tenho medo de deixar meu filho ter uma experiência, vai viajar ou sozinho, não sei com que, a partir de que idade cada um, né, tem seu próprio critério, mas não vou deixar viajar, é sempre comigo. Né? Então eu não confio que aquele filho esteja só, né? Por algum motivo, insegurança, sexo, drogas, rock and roll, né? Quem está presa sou eu. Então ele está limitado porque eu tenho autoridade sobre ele, mas enquanto isso eu estou presa, porque se ele quer ir para um lugar e eu vou atender, eu tenho que estar junto. Agora, pensa nesse exemplo em outras situações. Então, eu não posso investir porque eu tenho que investir em alguém. Não posso mudar de emprego porque eu posso ficar desempregada por um tempo. Não posso largar isso e tentar fazer outra coisa. Então, assim, e não estou fazendo bem ao outro. Mesmo que o outro esteja sendo aparentemente beneficiado por esse cuidado, por esse investimento que eu estou fazendo na vida dele. Por quê? Eu estou sonegando do outro autonomia. E eu estou vivendo através do outro o tempo todo. Amados, eu estou pensando nestas coisas porque o Espírito Santo está me levando a isso, né? E porque, embora eu tenha sido criada desta maneira que eu descrevi para vocês, eu sempre me senti livre para dar guinadas na minha vida se eu, não, tá indo por um rumo aqui, não estou feliz desse jeito. Mas nós achamos que o poder de decidir parar tudo e fazer outra coisa, que isso é liberdade. E não é necessariamente. Vocês estão percebendo? Há uma outra palavrinha para a gente poder esclarecer melhor sobre isso. Liberdade tem a ver com independência. Desse modo que eu estou tentando expor para vocês, acho que hoje está muito difícil.
Depois vocês me dão um feedback, tá? Se deu para entender. Por que independência? Olha, eu sou independente porque eu não preciso mais pedir dinheiro para minha mãe para comprar o que eu quiser. Olha que beleza, né? Eu sou responsável pelos meus próprios boletos, né? Então antes estava fácil de eu identificar que eu era dependente economicamente de alguém, porque se eu precisasse de dinheiro, eu precisava de autorização, certo? Mas será que eu, tendo meu próprio dinheiro, eu sou livre? Porque eu tenho meu dinheiro para ir, para comprar, para convidar alguém comigo, para me estruturar, é isso que me dá liberdade? Ou eu uso esse dinheiro contra a minha liberdade, sendo dependente dele? Eu dependo de ter dinheiro para ter mais coisas, e isso é liberdade? Não é? Então, olha, quando eu penso que a minha liberdade está em tempo e em coisas, tá tudo errado. Tá tudo errado. Eu estou dependendo de pessoas, dependendo do tempo e alicerçada, apegada às coisas que são do mundo. Mas então que liberdade é esta? Primeiro, eu escolho cuidar de mim, cuidar de verdade, em espírito, e não me permito ser dependente de ninguém, nem emocional, nem fisicamente, nem financeiramente, nem estruturalmente, mesmo quando eu preciso da ajuda de algumas pessoas, né? Entende? Eu não dependo, se faltar isso eu vou morrer. Não, eu sei que eu não vou morrer. Que Deus está usando alguém para me amparar naquele momento até eu ter autonomia e poder seguir com as minhas próprias pernas. Mas também não é isso que vai me dar liberdade. A minha liberdade está aqui na minha conexão com Deus, sabendo que Ele me supre de todas as coisas. E que eu zelo também para o cuidado que Deus derrama em mim e que vai fluir para o outro de uma determinada forma, de uma determinada maneira, para uma determinada pessoa durante um certo tempo. Então, amados, nós temos sonegado o ensino da autonomia, o ensino da liberdade às pessoas. E com isso, mesmo nesta passagem terrena, pessoas que aparentemente são muito espiritualizadas estão aprisionadas. Por que não? Estão aprisionadas porque outras pessoas dependem dela. Então, eu ser independente não é apenas eu pagar as minhas contas. Olha, eu tenho uma maturidade emocional, eu não dependo do outro estar alegre para eu estar alegre, eu não dependo do outro para eu ser feliz, entende? Mas pessoa A, B, C, D depende de mim para A, B, C, D, E, F, e depende há muito tempo e quer depender pelo resto da vida, e eu acho que está tudo bem assim e que eu estou fazendo bem, estou fazendo o que Deus quer. Deus não está pedindo isso. Deus criou
no amor pessoas uma diferente da outra, uma com capacidade e talentos diferentes do outro, para que essas pessoas sejam nele e dependam só dele. A dependência de Deus é a liberdade, porque ele tem todo o poder, ele me supre de tudo, ele me capacita de tudo. Então eu olho para o outro, para o próximo, para quem eu fluo em amor, com uma responsabilidade verdadeira de ensinar esta autonomia como parte do meu cuidado. Ensinar que ele nasceu livre, que Cristo lhe outorgou esta liberdade por meio do sangue derramado na cruz, e que ele não deve se aprisionar em troca de nenhum status social, em troca de achar que Deus está querendo que Deus quer que nós amemos a vida, que nós valorizemos esta etapa de vida. E qual é a forma de valorizar? Vivendo plenamente, vivendo na paz de Deus, vivendo e ensinando aquilo que a gente aprende na palavra e também nas nossas experiências e também no mover do Espírito Santo, porque às vezes nós aprendemos mais no mover do Espírito do que pelo próprio conhecimento teórico ou mesmo de trocas entre pessoas. É o Espírito Santo ministrando. Então, amados, tempo, né? Tempo. Eu não posso me dedicar a algo ou a alguém de uma forma que aquilo me consuma, que aquilo me apague, que aquilo me torne dependente de fazer aquilo e de ser traduzida por aquilo que eu faço. Não, eu sou traduzida no amor de Deus, para o amor de Deus. Então, amados, a liberdade não é para a eternidade, entendendo a eternidade depois da morte, porque a eternidade é todo o tempo, incluindo esse aqui, que eu vou viver 80, 90 anos, é um pedaço da eternidade, né? Mas vamos falar deste pedaço, o natural, o humano, onde a liberdade é parte do amor de Deus. A liberdade é parte de tudo o que Jesus Cristo quer para mim. É parte importantíssima. Se eu vivo no amor e não me sinto livre, eu não estou vivendo em amor. Olha o tamanho da importância disso. Eu acho que é isso, amados. E aí, para encerrar, porque a gente tem 5 minutos, e aí eu vou fazer a oração final. Olha só, Salmo 62, 7. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Então, assim, a minha salvação me leva para o que é espiritual, né? Mas a minha honra é aqui, é na terra, é no meu círculo social. A minha honra depende só de Deus. Então ninguém vai me honrar, ninguém vai me reconhecer, a não ser dentro de um projeto de Deus. Porque é esse que me liga ao propósito, é esse que me mantém no caminho. E aí sim, eu sou honrada pelos meus irmãos. Amém? Espero que eu não tenha feito mais confusão ainda com esse tema.
é meio complicado, né? Pelo menos eu me senti complicada para explicar. Espero que essa palavra ecoe, né, na vida de cada um, que haja aprendizado, e um aprendizado para que flua em ensino, né? Principalmente para os mais jovens, né? Principalmente para as próximas gerações, né, de filhos que estão pintando por aí, né, Fabi? Um beijo.